Compartilharei agora uma mensagem com o título Abraão ora. A fé não é algo que se completa de uma só vez. Para ser mais exato, embora treinemos por toda a vida, a verdade é que a fé nunca pode ser completada por nós. A fé só se completa quando chegamos ao céu. Até lá, passamos por um processo de contínuo crescimento e desenvolvimento. Nós chamamos isso de santificação. É isso que é a santificação. Durante esse tempo de crescimento, há bons momentos, mas também passamos por tempos de frustração e de recolhimento. Nesses momentos, surge a preocupação de que nossa fé possa estar regredindo. Muitas pessoas que me procuram para aconselhamento pastoral dizem: antigamente, minha fé crescia a cada dia, mas ultimamente parece estagnada. Ou melhor, parece ter regredido em comparação com antes, com a época da faculdade, com a juventude ou com quando comecei a crer. Há muitos que se aconselham assim. Mas, na verdade, não é bem assim. Mesmo passando por um tempo que parece de regressão, o que acontece conosco é que nós crescemos. O ponto é que crescemos mesmo através desses momentos. Isso porque esses se tornam tempos em que encontramos e experimentamos a Deus de forma mais profunda e mais fervorosa. Não crescemos apenas de forma constante, mas é passando por tempos que parecem um pouco estagnados, ou até um pouco regressivos que, no entanto, continuamos a crescer e a nos desenvolver. O Abraão da passagem de hoje é exatamente assim. Dentro de Abraão, havia a fraqueza de tropeçar repetidamente no mesmo ponto. Como meditaram ontem, Abraão novamente repete o ato de mentir que sua esposa Sara é sua irmã após se mudar para um país estrangeiro. Isso não é uma mentira completa. Na verdade, há desculpas que ele poderia dar, porque de fato, Sara era sua esposa e ao mesmo tempo sua meia-irmã. No entanto, ao esconder que ela era sua esposa e dizer apenas que era sua irmã, havia claramente uma intenção incorreta escondida em seu coração. O ponto é que havia uma intenção errada escondida ali, que tanto ele quanto Deus conheciam. Em suma, ele fez algo que uma pessoa de fé não deveria fazer. Parece que Abraão ainda está nesse nível. Há áreas em que ele ainda precisa crescer. Anteriormente, ao falar sobre esperança, mencionei que se adicionarmos a palavra ainda, isso nos dá esperança e anseio. Se apenas dissermos está doendo, parece sem esperança, mas se expressarmos como ainda não sarou, isso pode se tornar uma fonte de esperança para nós. O mesmo acontece aqui. Na afirmação, Abraão ainda não cresceu, podemos ver a imagem de um Abraão que ainda precisa crescer, que ainda precisa amadurecer. Desta vez também Deus não deixou Abraão sozinho. Deus interveio. Para proteger Abraão e Sara, Deus apareceu no sonho de Abimeleque e interveio para resolver a situação de Abraão. A narrativa da passagem de hoje não descreve os eventos em ordem cronológica. Devemos rastrear os eventos ocorridos para inferir a sequência. Primeiro, podemos ver que Deus havia anteriormente enviado uma praga sobre Abimeleque. E podemos supor que a praga foi o fechamento de todos os ventres na casa de Abimeleque. Ele interrompeu todos os nascimentos em toda a casa. Por trás dessas palavras, provavelmente podemos imaginar que não apenas as pessoas não podiam dar à luz, mas talvez os ventres de seus animais também foram fechados. Ou seja, não se tratava apenas de não poder ter filhos, mas também de problemas econômicos e outras dificuldades que surgiram para toda a nação. Depois disso, Deus apareceu no sonho de Abimeleque e deu um forte aviso. Ouvindo este aviso, Abimeleque manda Sara de volta, e então Deus restaura Abimeleque. A parte final do versículo 17 registra: Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas. Essa cura levou imediatamente ao nascimento de filhos. Deus reabriu todas as portas dos ventres naquela casa que ele havia fechado. Mas há algo surpreendente entre essa praga e a cura. O que é? É a oração. É exatamente a oração. O versículo 17 registra que
Abraão orou a Deus. Isso já havia sido anunciado na passagem de ontem. Vamos ler juntos o versículo 7 da passagem de ontem. Vamos ler em voz alta. Amém. Deus informa a Abimeleque que Abraão é um profeta. E ele não simplesmente lhe disse: devolva a esposa dele, você deve devolver a esposa dele, e compense-o totalmente. Deus advertiu Abimeleque: se ele orar por você, você viverá. O significado é: você só pode viver se ele orar por você. A passagem de hoje, Gênesis 20, é a única seção no livro de Gênesis onde a palavra oração aparece. O que Deus colocou entre a morte e a vida, e entre o fechar e o abrir do ventre, ele colocou a oração. O ponto é que, através da oração, ele salvou aqueles que havia determinado matar, e através da oração, ele abriu os ventres que havia fechado. Deus abriu o caminho para que a oração de Abraão desempenhasse esse papel incrível. Aqui, Abraão deve ter percebido que tipo de pessoa ele era. Tendo sido escolhido por Deus, Abraão está conhecendo a Deus cada vez mais. Então é este o Deus que ele é. Este é o Deus que ele é. De Gênesis 12 até o capítulo 20 de hoje, Abraão experimenta vários aspectos de quem Deus é. Deus é aquele que pode esmagar reis poderosos. Deus é aquele que governa tanto o rei do Egito quanto agora Abimeleque. Ele também é aquele que pode julgar Sodoma e Gomorra em um instante. Abraão, caminhando nesta jornada de fé, está gradualmente conhecendo quem Deus é. No entanto, a jornada de fé não é apenas uma jornada para conhecer a Deus. A jornada de fé é também uma jornada para conhecer quem eu sou. Eu que fui escolhido por Deus. Eu, através de quem Deus está agora trabalhando desta forma. É um processo de perceber quem eu sou, qual é a minha missão, porque Deus me escolheu, e que tipo de pessoa eu sou, que fui escolhido e recebi uma missão. Neste processo, o que desempenha um papel principal? A oração desempenha um papel principal. A oração é a melhor ferramenta para perceber quem eu sou. Deus trabalha através da oração de Abraão. Isso é algo que Deus certamente poderia fazer sozinho. Deus poderia ter intervindo diretamente, aberto os ventres fechados na casa de Abimeleque e trazido os mortos de volta à vida. Mas Deus não trabalha sozinho. Ele inclui Abraão nesse trabalho. Isso significa que ele trabalha usando a oração de Abraão. Através da oração, participamos do ministério de Deus. E através da oração, exercemos o poder de Deus. Não temos poder algum em nós mesmos. Não temos força para fazer tais coisas. Abraão não tem poder para abrir ou fechar ventres. Não apenas nos falta força para fazer algo pelos outros, mas nem mesmo temos o poder de nos salvar. Mas através da oração, somos revestidos deste grande poder de Deus. Através da oração, a maldição sobre a casa de Abimeleque foi quebrada, e as bênçãos vieram sobre eles. O ponto é que o que ligamos através da oração será ligado, e o que desligamos através da oração será desligado. Este não é o poder de Abraão. É unicamente o poder de Deus. Mas o ponto é que, quando oramos, este poder de Deus é revelado através de nós. Deus pode trabalhar diretamente, mas Ele espera até que oremos, e Ele age de tal forma que essas coisas, este poder, se manifestem através da oração. Alguém disse uma vez o seguinte: uma única folha de papel é fraca e insignificante. Rasga-se facilmente com uma pequena força. Mas se um tijolo for colado atrás desse papel, então o papel ganha a força dura e poderosa de um tijolo. Não é o papel que se torna duro. É por causa do tijolo atrás dele, aquele tijolo, que o papel ganha tal força. A oração é assim. Não é que eu realize atos de poder porque tenho alguma habilidade. Somos fracos, impotentes e insignificantes. Mas através desta oração, podemos nos tornar o instrumento através do qual o poder de Deus, como aquele tijolo, é revelado. O caminho, a ferramenta que permite que o poder de Deus se revele através de nós, é a oração.
Queridos irmãos, Abraão está crescendo mais uma vez. Na história de repetidos fracassos, a verdade é que Abraão está crescendo novamente. Por quê? Porque Abraão agora aprendeu através da oração. Este é o tipo de pessoa que eu sou. Este é o Abraão que, temendo a morte diante da fome e da seca, mudou-se para outro país. Este foi o Abraão que contou uma mentira que não era bem uma mentira, dizendo que sua esposa era sua irmã, por medo de que sua esposa fosse levada e ele mesmo fosse morto. A uma pessoa tão fraca, Deus confiou a tarefa de abrir os ventres de toda a casa de Abimeleque. Abraão é impotente, mas Deus é todo-poderoso. Eu os abençoo em nome do Senhor para que tais obras aconteçam a todos os membros de nossa igreja. Somos impotentes, mas Deus é todo-poderoso. A oração é o meio pelo qual nós, que somos impotentes, nos conectamos com o Deus Todo-Poderoso. Através desta conexão, aprendemos que tipo de seres somos. Deus quer trabalhar conosco. Deus quer usar nossas orações. Somos cooperadores de Deus, com quem Ele deseja trabalhar. É assim que somos preciosos para Deus. Deus quer que saibamos não apenas como sobreviver à fome ou superar a seca, mas quão preciosos somos, o quanto desfrutamos das bênçãos de Deus e como somos seres através dos quais o mundo é abençoado. Eu os abençoo em nome do Senhor para que hoje vocês possam conhecer quem Deus é, perceber quem vocês são e cumprir com capacidade a missão que o Senhor lhes confiou através da oração.